Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Veja só, hoje a gente vai começar a aula sobre farmacodinâmica, na sala 3, uma aula que tem como título Princípios Gerais de Ação dos Fármacos, tá? Então, essa aula ela vai ser dividida em duas partes. É a primeira parte que vai falar sobre os receptores, principalmente, né? A gente vai mostrar um pouquinho aí os tipos de receptores, a gente vai falar um pouquinho o que é farmacodinâmica, e a segunda parte a gente vai falar abordando alguns conceitos, conceito de potência, conceito de eficácia, agonista, antagonista. Vamos mostrar também o que é reação adversa, o que é efeito adverso, né? Então a gente vai falar aí cada um dos conceitos também e a gente vai fechar o assunto da nossa primeira prova. Então, para iniciar, a introdução vai dizer o seguinte: que farmacodinâmica vai ser o estudo dos efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação, ou seja, eventos consequentes à interação do fármaco com o seu receptor e outros sítios de ação. Ou seja, o que o fármaco vai gerar de efeito fisiológico e efeito bioquímico em um dado alvo farmacológico, que a gente vai mostrar os 5, tá? E a consequência para o organismo vivo, para os seres humanos, o ser que está fazendo uso desse dado medicamento, e que tipo de efeito vai ser gerado nele. E em outras palavras, então, é o que o fármaco faz com o organismo. Então, a gente pode dizer que farmacodinâmica vai ser meio que o contrário da farmacocinética, que a gente vê que cinética era o efeito que o corpo já dava ao medicamento, né, o que o corpo fazia com o medicamento, e aqui a gente vai ver o que o fármaco ele faz com o organismo. Ou seja, que tipo de efeito farmacológico vai ser gerado a partir de uma ação em um determinado alvo farmacológico. Tá? Então, a partir disso vem as diversas classes farmacológicas e vem também o nosso tão famoso, tão conhecido mecanismo de ação. É a partir dessa ação que a gente tem em um dado receptor, em um dado canal iônico, em uma enzima, né, em uma molécula transportadora, né, em genes, por exemplo, que a gente tem então aí o nosso mecanismo de ação, nosso tão famoso mecanismo de ação. Então, sempre que a gente diz o que o fármaco está fazendo com o organismo, a gente está falando em efeito, né? E a ação que ele vai gerar para gerar esse efeito posteriormente, né, a ação que ele vai exercer para gerar um dado efeito, é justamente o que a gente chama de mecanismo de ação. Tá? Aqui a gente vê o percurso do fármaco, né? Tão conhecido é o percurso que a gente já abordou na aula de farmacocinética. Então a gente vê que esse fármaco ele é administrado em uma determinada dose que espera-se que seja terapêutica. Essa dose, então, o fármaco ele vai ser liberado da sua forma farmacêutica, né? A gente já viu isso também, isso é a fase farmacêutica. Depois, esse fármaco ele é absorvido, e a gente viu que essa absorção é um processo que vai mandar o fármaco para o compartimento central, né, que a gente tem aí como a nossa corrente sanguínea, nossa circulação sistêmica, tá? E desse compartimento central a gente viu o que pode acontecer com ele. Então, ele pode estar na forma livre, que é aquela forma que vai atravessar mais facilmente as barreiras biológicas, né, que vai chegar até os tecidos para exercer o efeito, ou ele pode estar ligado às proteínas, né? A gente viu que ligado às proteínas ele não tem essa capacidade de ser distribuído, digamos assim, de passar para os tecidos. Logo ele tem que desvincular da proteína. Isso a gente falava na nossa aula de farmacocinética. A gente viu também que quando ele alcança o compartimento central, que ele pode então ir para os tecidos, ele pode alcançar o que a gente chama de local de ação terapêutica, que é aquilo que a gente tem como principal, né, o local onde ele vai agir. Ele pode ir para reservatórios teciduais, os quais a gente falou que poderiam gerar no fármaco duas possibilidades, ou atrasar o início do efeito dele, né, ou de certa forma prolongar o efeito desse fármaco. Por que atrasar? Porque ele vai para o reservatório, tá? Consequentemente sai da corrente sanguínea e fica naquele reservatório. E vem a questão de prolongamento do efeito, né? Porque se ele fica mais tempo naquele dado tecido acumulado, então ele vai sendo liberado de forma gradativa ou gradual, certo? E tem um local de ação inesperado, que é esse local de ação inesperada, é uma ação que a gente não espera que ele faça, tá? A gente não deseja, melhor dizendo, que ele faça. Pode ser até que ele vá exercer um efeito, a gente tem isso relatado em bula, só que a gente não deseja que isso aconteça. Então a gente pode dizer que é uma ação inesperada, é uma ação que a gente não quer, mas que pode acontecer. E a isso, né, a essa ação inesperada que a gente fala, isso pode dar origem aos efeitos adversos, como a gente fala, né?
Depois disso, então, depois que ele faz seu efeito, que a gente vai ver também uma forma que ele é desligado depois, ele volta para o compartimento central, a corrente sanguínea, né, já fez o efeito aí no tecido, e ele vai passar para a fase do metabolismo, tá? Deixando claro que não necessariamente o fármaco ele tem que ser absorvido, distribuído, metabolizado, excretado nessa ordem, tá? Isso depende muito aí, né? Cada um tem sua particularidade. A gente já falou em outras oportunidades também que às vezes, né, pelo fato até do metabolismo primeira passagem, ele pode ser metabolizado antes de ser distribuído, tá? Então, o metabolismo primeira passagem ele faz isso. No geral, a gente considera a ordem de uma forma até didática, mas de forma específica a gente pode dizer que essa ordem ela não é obrigatoriamente, ela não acontece dessa forma obrigatoriamente. Lógico, né, que a excreção ela vai ser o último dos eventos, né? Você não pode esperar que depois que o fármaco ele seja excretado, ele vai ser distribuído. Não tem como, tá? Depois disso, então, passa o fármaco por um metabolismo, certo? Deixando claro que esse metabolismo é aquela biotransformação clássica que a gente fala que o fármaco já tem feito seu efeito e agora é hora de ser metabolizado, e aí ele se transforma não mais em fármaco, né? Mas agora em metabólitos. E esses metabólitos a gente já falou que ele pode ser, ou eles podem ser ou ativos ou inativos, vai depender do tipo de fármaco que a gente tem aí. Uma vez então metabolizado, a gente tem então o último evento que é a excreção, que a gente já falou então na questão da depuração, né? Principalmente depuração renal. A gente falou muito nessa questão aí que é o quanto de fármaco aí vai poder ser excretado por via renal, tá certo? Então isso é como se fosse o nosso caminho inteiro, nosso percurso. E chama a atenção aí bastante, né? Imagine várias vezes isso acontecendo no dia, né? Todo esse percurso para cada unidade de fármaco que a pessoa utilize. Aí se vocês reflitem imediatamente aquela questão da polimedicação. O paciente que toma aí 5, 6 fármacos ao dia, né? 2, 3 vezes ao dia para cada, imagine isso acontecendo várias vezes ao dia, tá? E nesse ponto aí a gente reflete até a interação medicamentosa, né? Que risco que se tem aí da gente ter várias interações pelo fato da polimedicação ela existir. É praticamente inevitável, tá? Levando em consideração aqui ainda, a gente tem uma observação importante. E essa observação ela diz que fármacos eles não criam funções, eles apenas modulam funções fisiológicas intrínsecas, ou seja, funções que já existem. Então, modular vem daquele aspecto aí de controlar, aumentar ou diminuir, tá? Funções fisiológicas que são intrínsecas, ou seja, algo que já existe. Dessa forma, a gente vê que não tem milagre, tá? Não existe função milagrosa, não existe adicionar uma função que não existe no organismo. Na verdade, a gente tem aí algo já existente. O que se faz é modular através de um fármaco. Ou seja, enquanto ele estiver no seu organismo, ele faz aquele controle de uma determinada função. Aí você vai dizer, tá, mas numa pessoa que não tem insulina, porque não produz, né? Células beta lá, diabetes tipo 1, a pessoa ela não vai adicionar um efeito? Vai. Tá? Só que aquela insulina que a pessoa adiciona durante aquele período, ela, quando terminar o seu efeito, seu tempo de meia-vida, ela simplesmente é excretada, certo? Então não tem nada de milagroso aí. Na verdade é uma terapia de reposição, só que aquele fármaco, aquela dada substância, ela tem um tempo para agir no organismo. Dessa forma, então, não existe milagre. É apenas uma questão que a gente coloca substâncias, né, para organizar, modular, como vocês queiram chamar aí, uma função que já existe no organismo, mas que naquele momento ela não está muito legal, certo? Então, essa observação importante aí, realmente é interessante que a gente deixe claro. E alguns questionamentos que eles podem ser feitos, tá? Quais questionamentos? Diz o seguinte, ó, por que determinado fármaco ele afeta a função cardíaca, enquanto que outro altera o equilíbrio da água e dos íons nos rins? Tá? Por que que ele exatamente, quando a gente utiliza, a gente sabe o local de ação, a gente sabe onde ele vai agir. Então, esse é um ponto importantíssimo, porque ninguém toma um medicamento que não tenha alvo, né? Ninguém toma um medicamento com algo que seja no escuro. Né? Dizer assim, vou tomar um medicamento e não sei para que serve. Não existe isso, tá? Pelo menos se a pessoa for atrás, ela vai descobrir, porque todo medicamento ele tem uma função já pré-existente, ele tem um dado efeito esperado, uma determinada ação que ele vai fazer no organismo. Então, existe isso, né, de ele afetar a função cardíaca e outro vai alterar o equilíbrio da água e dos íons nos rins,
Porque a química deles, né, a molécula deles, ela vai ser uma molécula que tem interação com determinados alvos farmacológicos. E esses alvos, eles recebem apenas substâncias químicas que interagem quimicamente com eles. Tá? Ou seja, é aquela história que a gente sempre fala. O local de ação ele tem um receptor, então o fármaco é capaz de agir. Se aquele fármaco não encontrar o receptor em outros locais do corpo, obviamente que não vamos ter ação. Tá? Só vai existir a ação do fármaco porque existe o receptor no local. E isso, quando se descobre o fármaco, quando se planeja quimicamente a estrutura dele, já se sabe mais ou menos aí os locais onde ele age. Então não tem essa história de ação no escuro. Todo mundo já sabe onde ele vai agir por conta justamente da estrutura química dele. Porque a estrutura química ela encontra como se fosse uma chave encontrando uma fechadura em determinados locais do corpo. Então, somente naqueles locais em que houver aquela fechadura com um desenho específico, né, que a gente simboliza com a química, um desenho específico para que aquele fármaco haja, então ele vai poder agir. Logicamente que onde não houver, ele também não vai ter essa função. O segundo questionamento diz: por que alguns fármacos apresentam mais efeitos adversos que outros? Então, por que eu tomo um determinado fármaco e ele vai apresentar mais efeitos adversos? O pessoal costuma chamar de efeito colateral. A gente vai ver que isso é um termo que não se aplica tanto. Por que uns têm mais efeitos adversos que outros? Tá? E a gente automaticamente já vê que os efeitos adversos eles são efeitos da ação do fármaco naquele determinado receptor que ele busca agir e outros locais em que ele, né, pode também se encaixar, que essa química dele ela tem possibilidade de interagir, certo? E que vai gerar alguns outros efeitos. Então, quando a gente fala em efeitos adversos, a gente está falando em reações que não são buscadas, tá certo? Na maioria das vezes, vou explicar o porquê também, mas que a gente não tem como escapar delas. A questão é a seguinte, que a gente tem que deixar claro que reações adversas elas vêm dentro do pacote. Tá? Não adianta você comprar o fármaco e pensar só no efeito benéfico dele. Tem um efeito maléfico, tem um efeito adverso. Tá? Que nem sempre aí vai ser um efeito adverso terrível, né? Um efeito adverso incapacitante, letal. Nem sempre, tá? Isso aí são coisas mais raras. E muitas vezes até obedecem às questões aí relacionadas ao indivíduo. O que a gente tem são efeitos adversos mais simples, né? Por exemplo, uma boca seca, uma sonolência, né? Uma tontura, uma náusea, uma diarreia. Então são essas coisas aí que geralmente a gente encontra. Tá? Existem aquelas mais graves, existem aquelas mais complicadas, mas também existem aquelas mais suaves, mais leves. Então isso não dá para a gente escapar, tá certo? E a terceira diz, o que levaria um fármaco a não mais fazer efeito em uma pessoa? Por que uma pessoa, isso acontece muito para medicamento do sistema nervoso, que age no sistema nervoso, por que quando uma pessoa toma, sei lá, um Rivotril, né, um clonazepam, passa aí 10 anos tomando, 20 anos tomando, e de repente a pessoa nota que depois de um tempo ela não consegue mais dormir com aquele medicamento. Ou seja, aquela função que ele antes fazia no organismo, aquele efeito farmacológico que antes era gerado, ele passa a não ser mais. Então, qual é o fundamento teórico prático disso? A gente vai explicar também, principalmente com uma questão chamada adaptação fisiológica. Isso acontece muito, tá? Ou seja, uma pessoa ela é exposta continuamente a um dado medicamento e quando ela para, o medicamento pode gerar abstinência nela, tá? Que isso não é adaptação fisiológica, mas, por exemplo, a pessoa usa tanto medicamento que depois de um tempo ele passa a não fazer mais efeito. Isso acontece muito com aqueles medicamentos para dormir. Certo? Então, são alguns questionamentos aí que a farmacodinâmica ela traz para a gente. E alguns questionamentos ainda diz assim, né, que considerando um dado medicamento qualquer aí, hipotético, diz-se que sua ação depende essencialmente de sua estrutura química. Isso, existe um ramo que estuda que é a química farmacêutica. E o 2 diz que eles ligam-se aos receptores formando complexos. Tá? Esses complexos são chamados complexo fármaco-receptor, a maioria das vezes, porque os receptores são os que mais são alvos de fármacos. Tá? E existe um complexo chamado fármaco-receptor, que é uma ligação daquela substância química que você ingeriu, mais o receptor que você tem no corpo. E com isso a gente tem mecanismos disparados, tá? Segundos mensageiros, primeiros mensageiros aí para dentro da célula, que geram alterações celulares, alterações do funcionamento celular e o efeito farmacológico então ele surge, tá?
Lembrando que isso, se a gente está falando em ações em tecidos, tá? É como se a gente tratasse que o fármaco ele age em célula a célula daquele dado tecido que é alvo dele. Então, se ele age célula a célula, é importante que a gente entenda que o tecido ele passa a funcionar como um todo. Tá? Automaticamente, se o tecido ele funciona como um todo, o órgão do qual aquele tecido faça parte também vai ter uma modificação do seu funcionamento, pelo menos enquanto o fármaco estiver agindo. Tá? Então, essas são as considerações que a gente faz. E na introdução, o que é que a gente diz? Que fármacos vão interagir com macromoléculas. Essas macromoléculas aí pode ser, por exemplo, a membrana plasmática, canais que estão localizados nela, receptores que a gente tem aí também na membrana plasmática, a gente tem aí mensageiros químicos, a gente tem transportadores que estão na membrana, a gente tem genes, tá? E com essa ação do fármaco nas macromoléculas, então a gente tem o principal ponto, que são justamente as alterações bioquímicas e fisiológicas geradas a partir dessa interação, tá? Ou seja, fármacos, dependendo da sua estrutura química, agem em macromoléculas. Essas macromoléculas são os nossos alvos farmacológicos e essas alterações bioquímicas e fisiológicas são o nosso efeito farmacológico, tá certo? Então, a estrutura química num alvo farmacológico gera o efeito farmacológico. Podemos dizer, tá, então, que a estrutura química é o que vai ser um papel influenciador na ação do fármaco nas macromoléculas, que vai gerar a ação. Tá? A ação vai ser o fármaco agindo num determinado alvo. E com essa ação no alvo, nós temos aqui alterações bioquímicas e fisiológicas, que fazem parte exatamente do nosso chamado efeito farmacológico. Tá? A nossa consequência aí a partir de uma ação. Então, podemos dizer que a ação ela é a causa e o efeito farmacológico é, de fato, o efeito. Tá certo? Aí, sendo assim, efeito farmacológico, então, seria uma espécie de efeito fisiológico. Tá? Fica a reflexão aí para vocês. Se a gente está dizendo que são alterações feitas bioquímicas, né, fisiológicas, então podemos dizer sim que o efeito farmacológico é um efeito fisiológico. Só que com uma diferença, né? Quando o efeito farmacológico ele acontece, ele tem início, ele tem meio e ele tem fim, tá? Então, é um efeito fisiológico com início, meio e fim. Não é uma questão homeostática. Não há homeostase com isso. A homeostase não é criada a partir disso, tá? É uma questão de uma, entre aspas, falsa homeostase. A gente dá a gente recupera uma dada função durante um determinado tempo e quando o fármaco então ele é excretado, a gente tem aquela função voltando ao que estava, ou seja, o estado patológico, por exemplo, é uma doença crônica. E aí a gente vai colocar nova dose, volta ao normal, acaba o efeito, outra dose, volta ao normal, acabou o efeito. E assim sucessivamente. E isso traz o uso contínuo de fármacos, como a gente fala, tá? E aí, quem seriam esses alvos farmacológicos? Já que a gente está falando que a molécula age em alvos, gera efeitos, então quem seriam os nossos alvos farmacológicos? Né? Qual seria aí? Quais seriam as moléculas onde esses fármacos agiriam? Então a gente precisa deixar claro quem são essas moléculas, começando aí com canais iônicos. Como vocês podem ver aqui, canais iônicos são o primeiro alvo. A gente tem, além dos canais iônicos, enzimas. Tá? A gente tem receptores, que são, sem dúvida nenhuma, os principais. Nós temos moléculas transportadoras de substâncias. E nós temos os próprios genes. Certo? Então, 5 alvos farmacológicos aí principais que esses fármacos podem agir. Tá? Então, nós temos aí 5 alvos e para o fármaco agir nesse alvo, deixando claro, ele tem que ter uma estrutura química que consiga interagir com outras estruturas químicas. Já que a gente está falando em macromoléculas, esses alvos, eles são macromoléculas, tá? Eles são estruturas aí que têm química, né? Que são estruturas químicas. Então é como se a gente tivesse uma chave e uma fechadura. Se essa chave ela tem um desenho experimental, né, suficiente para interagir com aquela química daquela fechadura, que é o alvo, então isso vai acontecer. Tá? Essa ação acontece.
Se vai gerar um efeito, então a gente não sabe. Tá? Isso aí é uma questão para a gente colocar mais para frente. Mas, se tiver uma química suficiente para interagir, interage e pode gerar um efeito. Certo? Então, são esses 5 alvos. Canais iônicos, enzimas, moléculas transportadoras, receptores e genes. Certo? E como o efeito farmacológico ele vai se iniciar? Então, essa é uma questão aí bastante importante que a gente tem. Uma questão bastante fundamental para a gente poder entender o assunto. Então, podemos entender que o fármaco ele gera uma espécie de sinal. Tá? Esse sinal ele é recebido. Essa recepção do sinal ela vai desencadear mecanismos bioquímicos para dentro da célula. Isso a gente chama de transdução. E essa transdução de um sinal, ou seja, que tipo de mecanismo é desencadeado para dentro da célula, vai gerar para a gente uma resposta, tá? E essa resposta é o nosso principal objetivo aí com a ação farmacológica. Então, veremos que o sinal ele vai ser o fármaco, a recepção vai ser no nosso alvo, então um receptor, uma enzima, uma molécula transportadora, um canal iônico. Com isso, né, com essa ação, mecanismos são desencadeados para dentro da célula, ou seja, efetores são produzidos, né, substâncias que vão levar respostas para dentro da célula, e isso vão gerar sinais, né, para dentro da célula, falei resposta, e o nosso objetivo final, que é a nossa resposta, que essa resposta vai ser o nosso consequente efeito farmacológico. Então, quando a gente fala em transdução, isso é como se fosse o caminho entre a ação e o efeito. Eu costumo em aula até comparar, né, o sinal até a resposta como se a gente tivesse na nossa casa o sinal que vem lá de um satélite, né, para a gente assistir nossa televisão lá, né, como a gente aí assiste nossas lives, nossos salvadores da nossa quarentena. Esse sinal, por exemplo, ele vem lá de fora do planeta, né, nos satélites que estão lá, eles emitem um sinal. A gente tem nossas antenas para fazer nossa recepção e até chegar no nosso decodificador e na nossa televisão, a gente tem um caminho a percorrer para que isso aconteça. Tá? Então, uma fiação. Se a gente, por exemplo, corta essa fiação, então a gente não adianta ter bastante sinal, ter bastante recepção, a gente ter 20 antenas em cima da nossa casa, se não tem como transmitir esse sinal para que ele vá para a nossa televisão. Então, podemos dizer que o sinal, para nós, é o nosso fármaco, ele seria como um satélite, gerando alguma transdução, gerando algum mecanismo que vai gerar depois uma imagem para a gente, tá? E que a imagem que é gerada na nossa televisão ela é como se fosse nosso efeito farmacológico, nosso efeito fisiológico gerado a partir da ação de um fármaco, tá? Então, a ação seria o sinal no receptor e a nossa resposta seria o nosso efeito farmacológico, tá? Só para comparar aí, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona cada um dos eventos. E essas transduções, nessa transdução, ela vai ter 4 características aí para a gente. Tá? 4 coisas aí são encontradas a partir de uma ação de um fármaco num receptor. Então a gente vai falar no primeiro ponto em uma questão chamada de especificidade, que eu vou falar a vocês o que é. A gente tem um evento chamado de amplificação. A gente tem um evento chamado de dessensitização ou adaptação. E a gente tem um quarto evento chamado de integração. Então, o que seria isso aí? O que seriam cada um deles? Eu vou explicar dado a dado, depois eu vou mostrar a especificidade e a amplificação, que são os mais, assim, fáceis da gente demonstrar com imagens. Então, vamos lá. Especificidade, ele coloca aqui bem direitinho para vocês, nessa ilustração, um S1, né? E aqui um S2. Isso a gente tem o que a gente chama de sinal. Sinal 1 e o sinal 2, ou substrato 1 e substrato 2. E aí diz o seguinte, ó, que especificidade é a molécula sinalizadora se encaixar no sítio de ligação do receptor complementar, dizendo que outros sinais eles não se encaixam. Tá? Ou seja, a especificidade seria uma disponibilidade química, ou seja, um encaixe químico, entre aspas, perfeito, né? Porque não existe perfeição, existe o principal, né? Existe uma parte principal da molécula que ela se encaixa bem naquele receptor, tá?
tá? Então não é uma molécula extremamente perfeita, não é, tá? Mas que seja suficiente para se encaixar. E diz que a partir desse sinal em um receptor, nós temos então um efeito sendo gerado, certo? Para gerar efeito, né, a gente vai ver aqui que é necessário uma transdução acontecer, tá? Ou seja, a transdução ela é um caminho entre a ação e o efeito. Já falei isso a vocês agora há pouco. A gente tem a amplificação, que eu vou explicar melhor, que diz que quando enzimas, por exemplo, ativam enzimas, o número de moléculas afetadas aumenta geometricamente na cascata enzimática. Tá? Pode não ter ficado muito claro para vocês, mas eu vou mostrar mais à frente um exemplo e vai, tenho certeza, se encaixar melhor aí na cabeça de vocês. A gente tem um terceiro que é a dessensitização e adaptação. Vou dar ênfase a isso aqui para a gente mostrar os outros dois depois. Diz, a ativação do receptor dispara um circuito de retroalimentação que desliga o receptor ou o remove da superfície celular. Olha aí, ó, retroalimentação. Retroalimentação que desliga. Ou seja, estamos falando de um tipo de retroalimentação chamado feedback negativo. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem sinal, a gente tem recepção desse sinal, ou seja, sinal gerado num dado receptor, gerando para a gente uma resposta, tá? Isso quer dizer o quê? Que quanto mais resposta eu tiver, certo? Ou seja, o nosso efeito farmacológico, eu vou disparar uma retroalimentação negativa. Para quê? Para que não haja mais sinal entrando em contato com o receptor e que, consequentemente, me gere mais resposta. Por quê, gente? Porque, na verdade, tudo funciona dentro de um feedback. O que é feedback? É justamente uma forma de desligar um dado efeito, tá? Nosso corpo ele trabalha com homeostase, ele não trabalha com sobra o tempo todo, ele trabalha com homeostase. E o que é isso? Você utilizou um fármaco, ele fez o efeito farmacológico, gerou uma ação fisiológica, então acabou, gente. Não tem mais necessidade de gerar mais resposta do que o necessário. O corpo entende isso, tá? E isso gera para a gente um feedback negativo, ou seja, o receptor, então ele para de ser ativado quando já se tem resposta suficiente. E aí, nesse caso, o que é que o corpo faz? Como o receptor está na membrana, o corpo pega e tira esse receptor da membrana. E aí, mesmo que você tenha sinal suficiente, em maior quantidade até, você não gera mais resposta. Então, isso é dessensitização ou adaptação. Tá? O corpo vai se adaptar a uma dada resposta. E a integração, ela diz o seguinte, ó, quando dois sinais eles apresentam efeitos opostos sobre uma característica metabólica, como, por exemplo, a concentração de um segundo mensageiro X ou um potencial de membrana Vm, a regulação é consequência da ativação integrada dos dois, ou seja, de ambos os receptores. O que ele quer dizer com isso? É meio viajado aqui, né? Mas um sinal número 1 e um sinal número 2, quando entra em contato com o receptor e com outro receptor, eles vão gerar aqui, ó, um aumento de uma determinada substância X, ou aqui uma diminuição dessa X, tá? Um aumento aqui de um potencial de membrana Vm, ou uma diminuição desse mesmo potencial de membrana para o sinal número 2, mas que diz que se eles, por exemplo, mexem com a mesma característica, vamos dizer que isso aqui seja a liberação de glicose, tá? De um lado com sinal 1, do outro com sinal 2. A gente diz que a resultante disso aqui, ela vai ser uma soma desses dois x, um delta aqui, ou uma soma desses VMs aí. Isso gera para a gente uma resposta, tá? Digamos que, sei lá, o receptor 1 liberasse 200 ml, 200 miligramas de glicose por litro de sangue, tá? Estou dizendo assim aleatoriamente, é um exemplo. E que o receptor 2 ele liberasse 30 miligramas. Então, a resultante vai ser a soma deles dois. E isso pode acontecer, por exemplo, para moléculas diferentes gerarem efeitos em tecidos diferentes que, no final das contas, façam a liberação de glicose, vamos dizer. Tá? Então, por exemplo, a glicose que está no fígado e a glicose que está no músculo.
Tá? Então, digamos que uma substância agindo no músculo libera uma quantidade X de glicose. Uma substância agindo no fígado libera uma quantidade Y de glicose. Os efeitos que elas fizeram, né, a partir de locais diferentes do corpo, então isso vai gerar uma resultante. E isso se chama integração dos efeitos, tá? Integração de sinais. Então, o sinal 1 faz uma coisa, o sinal 2 fez outra. Juntando essas duas ações deles, aí a gente tem um resultante. E essa resultante ela é a soma dos dois efeitos, das duas ações, tá? São a somatória dessas duas ações. Então, essas são as quatro características de uma transdução. Só para a gente mostrar aqui o que seria especificidade, então vejam que a gente está representando aqui uma molécula qualquer, né? Deixa eu só achar o cursor aqui. Essa é dada molécula, tá? E esse triângulo aqui, essa bolinha aqui e esse quadrado são justamente as mesmas substâncias aqui para esse lado, para essa molécula, são os mesmos ligantes. Tá? Então a gente entende o seguinte, que um receptor, uma macromolécula, um fármaco também, eles são substâncias tridimensionais, ou seja, que ocupam os três planos aí, né, os três eixos, tá, as três dimensões. Dessa forma, né, nós somos seres tridimensionais, a gente tem então uma espécie de encaixe espacial que essa molécula ela vai fazer nesse dado receptor. Então, mesmo ela tendo os mesmos grupamentos químicos, como vocês podem ver aí, os principais, né, o triângulo, o círculo e o quadrado, para ela interagir com esse receptor, né, aqui você está representando uma estrutura de um receptor, lógico, né, coisa aí bem, assim, não tem muito, não está mostrando nada aqui, mas provavelmente vocês entenderam o desenho químico, né, a molécula se encaixando num determinado alvo dela. Então percebam que entre a substância aqui, número 1, e a substância número 2, a única que vai ter possibilidade de exercer algum efeito terapêutico por uma questão química, de especificidade química, é justamente a molécula 1. Ao passo que a molécula 2, mesmo tendo os mesmos ligantes, a gente tem aqui um efeito que não pode acontecer. Que isso o pessoal de farmácia vê, né, a questão aí da isomeria, né, estereoisômeros. Tá? Então, a molécula química, como ela funciona, né, como ela está disposta espacialmente, isso influencia diretamente como ela vai se ligar no dado receptor. Tá? Então, isso é especificidade. A nossa amplificação, ela, como o nome já diz, é amplificar alguma coisa. Tá? Iniciar com um sinal simples e amplificar um dado sinal com a transdução, gerando uma resposta bem maior. Isso se chama amplificar. Aqui tem um exemplo, eu não quero que vocês se atenham muito a isso, porque é um exemplo hipotético, é uma questão aí bem específica, tá? Mostra, por exemplo, a adrenalina, né? Como todo mundo sabe, a adrenalina ela é um neurotransmissor relacionado ao sistema nervoso autônomo simpático, tá? Liberada sempre que a gente quer situações de luta ou de fuga, ou seja, para obter energia de algum lugar do corpo. E essa adrenalina ela tem vários locais de ação, incluindo o hepatócito. Tá? Como vocês podem ver aqui, uma célula do tecido hepático. O que eu estou representando aqui é a ação de uma molécula de adrenalina no tecido, numa célula do tecido hepático. Ou seja, vamos imaginar que tem muita adrenalina durante uma necessidade, né? Uma luta, uma fuga, uma questão aí de condições extremas do organismo. E que quando ela age no hepatócito, a gente tem mecanismos sendo desencadeados. Então podemos dizer que a nossa adrenalina é o nosso sinal. Vou fazer um S aqui, ficou parecendo um 5. O nosso receptor está aí na membrana, tá? Esse é um receptor aí nesse caso beta, alfa, tá? Que é o receptor da adrenalina. A gente tem então todo esse mecanismo aqui para baixo desencadeado. Essa é a nossa transdução. Para representar vocês, tudo que está aqui dentro de reação química é transdução. Isso aqui para nós é a nossa resposta. Ou seja, um sinal inicia, tem uma recepção, gera uma transdução, que gera uma resposta. Tá? Então, X moléculas de adrenalina vão interagir com o receptor. Certo? Então, tem uma molécula interage com um receptor.
10 para 10, 20 para 20 e assim sucessivamente, sendo que cada molécula vai interagir com uma unidade de receptor. Existe uma recepção para cada molécula dessa. E aí, quando essa molécula interage com o receptor, a gente tem a ativação, né, a quebra, nesse caso, de ATP em AMP cíclico, tá? Ativando uma enzima chamada adenilil ciclase, que a gente vai falar dela daqui a pouco bem direitinho. E 20 moléculas desse AMP cíclico são produzidas. Ou seja, de um sinal de adrenalina eu gerei 20 moléculas de AMP cíclico, que é um sinalizador dentro da célula. Tá? É um dos componentes das transduções. Quando esse AMP cíclico ele é produzido, ele ativa uma enzima chamada pKa, que é uma enzima chamada fosfoquinase A, que vocês viram na bioquímica, aí eu estou repetindo agora, que quinase é uma enzima que fosforila. Tá? Quinase vem de uma enzima que fosforila. 10 moléculas de quinase A são produzidas. Aí você vai dizer, o nome é amplificação, como é que eu vou sair de 20 AMP cíclicos e vou produzir 10 pKa? Né? Você vai produzir 10 pKa porque a pKa ela tem dois locais de ligação para o AMP. Então o AMP liga num local e liga no outro, e aí se eu tiver 10 AMP cíclicos, eu vou produzir a metade de pKa, vou liberar. Essa pKa, que é uma quinase, né, ou uma sinase também chamada, ela vai ativar uma enzima chamada sinase da fosforilase B ativa. Repetindo, tem que saber disso aqui que eu estou falando? Não, eu quero que você entenda o que é amplificar. Tá? Não estou falando aqui dos mecanismos, até porque nem eu decorei isso aqui. De 10 moléculas de pKa, a gente produz 100 moléculas de sinase da fosforilase B ativa. E essa sinase, ela faz com que seja ativada a glicogênio fosforilase 6, aliás, B, fica ativa, tá? Ativa aí na forma A, e vai produzir 1000 moléculas a mais dessa glicogênio fosforilase alfa ativa, que por sua vez pega o glicogênio que está no hepatócito e quebra esse glicogênio em glicose 1-fosfato, em 10.000 unidades de glicose 1-fosfato. Depois de muitas etapas, a glicose então ela vai ser obtida e vai trazer para a gente então a glicose no sangue, na quantidade de 10.000 moléculas. Ou seja, um sinal que eu tinha gerou para mim uma resposta de 10.000. Ou seja, eu consegui amplificar em 10.000 vezes o meu sinal. Tá? Ou seja, eu gerei 10.000 vezes mais que aquele sinal. Então, a nossa resposta ela amplificou-se. Tá? Amplificar, então, quer dizer ampliar um determinado sinal, que saiu de 1 para 10.000. Isso os fármacos eles são capazes de fazer, certo? As moléculas, quando interagem com o receptor, elas têm essa capacidade de fazer, e isso gera para a gente amplificação, ou seja, gerei mais resposta do que o sinal que eu tinha. Então imagine aí o quanto a adrenalina ela tem capacidade de liberar glicose na nossa corrente sanguínea. É necessário demais, a gente tem que ir numa luta, numa fuga, correr, a gente tem que ter energia aí para sobressair numa situação extrema. Tá? Então, é muito, muito, muito ativadora da liberação de glicose a molécula da adrenalina. Tá? Por isso que ela é mais para situações mesmo de perigo e a ação dela é mais restrita à periferia do que a noradrenalina. A gente vai estar vendo aí na próxima aula isso. Aqui, amplificação, acho que eu repeti aqui quem seriam os alvos. Tá? Não, repeti não, na verdade foi de propósito. E a gente vai começar a falar deles, tá? Falar nos receptores. Então, depois de a gente ver o que é a farmacodinâmica, a gente mostrar quais são as características do efeito farmacológico. Falamos aí o que é ação, o que é efeito. A gente mostrou aí os alvos farmacológicos e mostramos especificidade, né? A questão da amplificação, dessensitização, adaptação e integração. A gente entra agora começando a falar dos alvos, dos receptores, tá? Então, a gente vai começar falando dos receptores, a gente vai falar em seguida dos canais iônicos, a gente vai falar depois de como cada um deles são, os receptores, os canais iônicos, e somente lá no final da aula é que eu vou falar rapidamente de enzimas e de moléculas transportadoras. Então, não vou me ater muito a essa questão, porque a maioria dos fármacos eles atuam sim em canais iônicos e em receptores. Ficaria muito longo para a gente estar falando, é uma questão que
Para os outros é mais simples, mas eu vou falar assim, tá? Então, o que é um receptor? Um receptor ele é um componente-chave para a comunicação química utilizado pelos organismos multicelulares. Então, quanto mais célula o organismo tem, ele vai ter também receptores. Por quê? Porque são unidades que estão compondo membranas plasmáticas, tá? Estão localizadas na membrana, e esses receptores eles desencadeiam respostas teciduais. E tecido é uma característica, né? A presença de tecido é uma característica de organismos multicelulares. Ninguém me diga, por exemplo, que uma bactéria ela tem tecido, tá? Não tem, porque ela é unicelular, certo? Fungos também que são unicelulares, eles não formam tecidos. Então, receptores estão contidos em organismos com muitas células, ou seja, que formam tecidos. Para que o fármaco então, ele tenha utilidade terapêutica, ele tem que ter uma seletividade por aquelas células e por aqueles tecidos. Ou seja, ele tem que agir naquele grupo químico daquele receptor que está nas células ou nos tecidos. Ou seja, isso se chama seletividade. Ser seletivo é você escolher o que você quer, tá? Em diversos campos aí na nossa vida. Mas seletividade celular e tecidual, ela vai ser aí de acordo com a estrutura química também. Então a gente tem especificidade, seletividade a partir de uma estrutura química. A gente tem então proteínas-alvo, que isso aí depende da especificidade aí pelo ligante, tá? Isso, claro, quando se monta um fármaco, né? Quando se cria um fármaco, se desenha e se constrói depois em experimentos esse fármaco, a gente tem então, né, uma especificidade já pronta, uma seletividade já esperada, tá? E diz o seguinte, ó, que nenhum fármaco, eu coloquei em caixa alta aqui em negrito, ele age com total seletividade. O que seria isso? Que a gente tem efeitos adversos a partir disso. Ou seja, ele não é seletivo para um grupo de receptores, tá? Isso é muito clássico a gente dizer, isso é muito tranquilo a gente estar falando, porque, por exemplo, falando aí em acetilcolina, tá? Vou falar de uma molécula que a gente produz, uma molécula que é intrínseca nossa, que é endógena. A acetilcolina ela tem ação em vários tecidos, principalmente aí do ponto de vista periférico do corpo e no sistema nervoso central. Isso significa o quê? Que sempre que a gente tiver receptor em um determinado tecido, aquele fármaco ele vai agir, tá? Então vamos dizer, o receptor beta, né? O receptor beta 1, por exemplo. Beta 1, que é de noradrenalina e de adrenalina, o receptor beta 1 ele tem em vários locais do corpo, tá? Isso quer dizer que se o fármaco agir em um determinado receptor beta em um local do corpo, ele vai agir em muitos outros também, onde esse receptor beta estiver. Então, o que a gente diz é o seguinte, que a seletividade, tá, ela existe, mas não é total. Tem aqueles fármacos, por exemplo, que eles vão agir em mais de um tipo de receptor, por exemplo, receptor de histamina, receptor de serotonina, receptor de acetilcolina, de noradrenalina. Então, tem deles aí que não tem tanta seletividade. E sempre que eu falar para vocês, ao longo dessa disciplina inteira, sempre que eu falar para vocês, gente, seletividade do fármaco, eu estou referindo-me à questão dos efeitos adversos. Quanto mais seletivo o fármaco é, menos efeitos adversos ele acaba gerando no corpo, tá? O inverso também é verdadeiro. Pouca seletividade implica em grande quantidade de efeitos adversos. Tá? Quanto mais efeito adverso tiver, isso vai ser oriundo da pouca seletividade dele. Então fiquem ligados nisso, que isso é uma dica de ouro aí para quem vai seguir na disciplina. Tá? Aqui, a ligação química dele no receptor do fármaco. Tá? Então vejam, substâncias químicas aqui que não podem se ligar. Então tem aqui uma, né, vamos simbolizando uma tomada, aí, por exemplo, um plug de uma tomada. Substância química que pode ligar, está aqui. Então vejam que não é qualquer substância que age naquele receptor. Isso quer dizer que para ela agir naquele receptor, como eu já falei, ela tem que ter uma estrutura química, tá, que gere uma atividade. Atividade vem de ação, tá? Então, ação farmacológica. E isso vai dar origem à nossa ligação química ou à nossa interação. Quanto maior, então, for a interação dele com esse alvo, com esse receptor, com essa enzima, com essa molécula transportadora, maior para a gente vai ser o efeito que ele gera.
tá certo? Então, a ligação química e a interação geram transdução, geram efeitos farmacológicos. E essas ligações químicas, elas podem ser de 4 tipos, tá? O pessoal de farmácia viu isso melhor, mas a gente tem aqui 4 tipos de ligações químicas. A gente tem uma chamada Van der Waals, a gente tem a ligação de hidrogênio, que é a nossa ponte de hidrogênio tão conhecida, né? Prefiro chamar ligação de hidrogênio. A gente tem a ligação iônica e a gente tem a ligação covalente, tá? Então, essa ligação química que é gerada, ela traz para a gente aí, nesse caso, um dado efeito, tá? Uma ação nesse receptor para gerar um efeito. E aí a gente vai ter, com essa ligação química, né, a força dessa ligação, que a gente tem aqui, tá certo? Então ela pode ter uma força de uma cruz, ela pode ter uma força de 2 cruzes, de 3 ou 4 cruzes. De forma que a gente entende que a ligação mais forte de todas de um fármaco com um receptor é a chamada ligação covalente, né? Que a gente via na química de ensino médio, né, de vestibular, que a ligação iônica era mais forte, mas não é. A ligação iônica é a mais fácil de acontecer, tá? É a mais viável de acontecer, porque é um átomo que quer perder e outro que quer ganhar. Isso é muito viável, isso é muito fácil de acontecer. Mas a ligação covalente ela é a mais forte de todas, porque são dois que querem ganhar, tá? E nenhum que quer perder. Consequentemente, a ligação covalente é a mais forte. Não é muito comum que a gente encontre o fármaco ligando no receptor por ligação covalente, tá? Por quê? Porque se a ligação ela é muito forte, ela é difícil de ser rompida. E o efeito farmacológico, portanto, ele vai ser mais difícil de deixar de acontecer, tá? Ou seja, de cessar. Como a gente falou, ele tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Quanto mais forte a ligação for, mais difícil aí dela ser rompida, tá certo? Então aqui a gente tem, ó, as forças de Van der Waals, a gente tem a ligação de hidrogênio, a iônica e a covalente. Na força de Van der Waals, ela diz que a mudança de densidade de elétrons em áreas de uma molécula e uma molécula como um todo resulta na geração de cargas positivas ou negativas transitórias. É a mais fraca, tá? É uma das que mais acontece, inclusive. A de hidrogênio são átomos eletronegativos, como o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, ligando com o hidrogênio. A iônica, a gente tem átomos com excesso de elétrons, são atraídos por átomos com deficiência de elétron. Por isso que eu digo, é a mais viável, não é a mais forte. E a covalente, dois átomos compartilhando, dois que não querem perder. Dois que não querem perder, a força é maior, tá? É mais difícil arrancar elétron do outro. Dessa forma, né, a gente tem uma força relativa aí e diz que as ligações mais fortes elas não são tão comuns, tá? Porque a gente não quer que o efeito ele dure eternamente, tá? Tem que começar e tem que terminar e tem que ter um tempo para isso. É fisiologia isso, tá? E aí vamos começar abordando a família de receptores, tá? Coloquei famílias aí entre aspas porque como a gente fala só para se referir a esses receptores. Está chegando aí na nossa primeira metade, tá? Tem aí alguns receptores para a gente abordar, mas essa parte dos receptores é importantíssima a gente entender, principalmente porque mais para frente a gente não vai estar tendo tanta dificuldade, certo? Vai ser um pouquinho viajado, vocês vão ver que daqui para frente a tendência é que a gente tenha conteúdo, ele ficando mais assim, fora do que a gente vê, mas que dá para a gente também, né, se esforçando direitinho, entender, compreender, né, com muita força de vontade para a gente poder, lá na frente, não ter nenhuma dificuldade. Certo? Vamos lá. Então, o primeiro tipo de receptor a gente vai falar que são receptores que abrem canais iônicos, que a gente chama de ionotrópicos, tá? Então, eu uso muito esses gráficos desse livro, que vocês estão vendo esse gráfico em azul. Esse livro é um livro chamado Golan, Farmacologia, tá? Eu tenho ele em PDF, depois eu posso estar disponibilizar para vocês. E esse aí mostra, no caso, uma estrutura de um canal iônico. O canal iônico ele vai ter na sua estrutura um canal mesmo, ou seja, uma espécie cilíndrico, não, desenho meio cilíndrico. E ele vai ter 5 subunidades, como vocês podem ver, 5 partezinhas aqui, ó. Vou explicar mais à frente. Então, essa aqui, tem 5 aqui rodeando, tá? E no interior ele tem um canal, por onde passam íons, tá?
Por isso o nome canal iônico. Eles são chamados de ionotrópicos. Já esse aqui que a gente vê que ele fica desenhado parecendo uma proteína, um novelo proteico, ele se chama receptor acoplado à proteína G, mais conhecido como receptor metabotrópico. Tá? Lembrando que dos 5 alvos eu estou começando a falar do primeiro agora, que são os receptores. Tá? Tem vários e vários. E ele, nesse caso, é um receptor acoplado à proteína G. Então, vocês percebam que aqui a gente tem uma membrana, tá? E aqui a gente tem o receptor acoplado à proteína G. Ele tem um local de ligação do fármaco, um sítio ligante. Esse fármaco, então, age e um mecanismo de transdução é desencadeado para dentro da célula. A gente vai ver direitinho isso aí. Existem receptores que possuem atividade enzimática, ou seja, que ativam uma função enzimática a partir de uma ação de um fármaco. Então, é o nosso aí terceiro tipo de receptor. Existem os receptores chamados citoplasmáticos ou nucleares. O fármaco ele age nos receptores que estão diretamente no citoplasma, ou seja, para isso ele tem que ser lipofílico para atravessar a membrana biológica, né, a membrana plasmática, e agir no citoplasma ou no núcleo. Tá? Então, é uma outra família de receptores. Então, aqui, ó, as famílias de receptores, nós temos canais iônicos que atravessam a membrana, tá? Que nesse caso o local, a ligação é fora, né, no interior do canal ou dentro desse canal, certo? E a ação ela vai para o citoplasma, ou seja, ele interage com o canal que está aqui e aqui é gerada uma resposta para dentro da célula, o citoplasma. Existe aqui o receptor também transmembrana, ou seja, que atravessa a membrana, que é ligada à proteína G, tá? Que começa fora da célula ou dentro da própria membrana. E a ação ela é gerada lá para o citoplasma, tá? Existe aqui o transmembrana com domínio citosólico enzimático, ou seja, receptores enzimáticos, que a gente tinha falado. A ação ela é fora da célula, ou seja, o receptor está aqui, ele age, a molécula age nele e desencadeia o mecanismo para dentro do citoplasma. Tá? Essa tabela aqui é bem interessante também de vocês verem direitinho, até para entender, tá? Porque é meio abstrato aqui esse início. A gente tem receptores intracelulares, que aí eles podem estar ou no citoplasma ou no núcleo, são receptores citoplasmáticos ou nucleares, tá? Que desencadeiam respostas para o citoplasma e para o núcleo. A gente tem enzimas, que são extracelulares, tá? Enzimas fora da célula, que aí a interação do fármaco ela é fora da célula, e nesse caso também a ação ela é fora da célula. Tem uma enzima que é muito conhecida nossa, uma enzima que age na inflamação, que é a chamada ciclooxigenase, ou COX. Vou falar, por exemplo, os anti-inflamatórios que inibem a ação dessa COX. E tem também as moléculas de adesão aqui, que elas são extracelulares também, tá certo? E o resultante da ação também é extracelular. Então, basicamente, a gente vai ver esse bichinho aqui, a gente vai ver esse aqui, a gente vai ver esse aqui, esse de forma mais rápida, tá? E esses dois a gente não vai falar com tanto detalhe, mas a gente vai falar em enzimas também. Aí vamos falar nessa questão da adesão, só que em outras oportunidades. Eu não vou estar falando nessa aula tanto porque tem coisas aí que eu vou precisar mais para ao longo da disciplina, certo? Mas se vocês quiserem estudar, quiserem amplificar um pouco o conhecimento de vocês, o livro ele está aí para isso, certo? Se precisarem de livro, eu mando para vocês até. Vamos lá, então vamos começar falando sobre os receptores canais iônicos, acoplados a canais iônicos ou ionotrópicos. Receptores ionotrópicos eles vão ser de 3 tipos. Então vejam, a gente está falando de receptor acoplado à proteína G, ionotrópico, a proteína G é um metabotrópico. Acoplados a canais iônicos, que são os ionotrópicos, a gente tem os enzimáticos, os nucleares e os citoplasmáticos. Eu vou começar falando então a primeira família dos receptores, que é o dos ionotrópicos, certo? Esses ionotrópicos eles vão ser de 3 tipos. Danilo, pelo amor de Deus, isso é muita coisa, isso é muita coisa desencadeada. É, sem dúvida, tá? Mas muitos vocês já viram até na fisiologia. Receptores ionotrópicos eles podem ser de 3 tipos,
tá? Eles podem ser regulados por ligante, eles podem ser regulados por voltagem, ou eles podem ser regulados por segundo mensageiro. Por que que eu não falo desse segundo mensageiro? Então, primeiro eu vou falar dos que eu vou abordar. Eu vou abordar esse regulado por ligante e vou abordar o regulado por voltagem. Por que que eu não falo esse do segundo mensageiro? Porque o do segundo mensageiro, ele é um tipo de receptor ou de canal iônico que ele é aberto, tá? Quando a gente tem uma interação com a proteína G, certo? Então eu vou abordar isso em proteína G, receptores metabotrópicos. Eu não vou botar aqui nos ionotrópicos, tá? Então, primeiro ponto. Receptores, eles podem ser ionotrópicos, metabotrópicos, eles podem ser ligados à atividade enzimática, eles podem ser nucleares, podem ser citoplasmáticos, tá? Vou pegar o primeiro tipo, que é o ionotrópico, e vou falar de 3 tipos deles, subtipos, que são acoplados desculpe, regulados por ligante, regulados por voltagem e regulados por segundo mensageiro. Vou abordar mais o regulado por ligante e regulado por voltagem. O de segundo mensageiro eu vou abordar nos receptores acoplados à proteína G, certo? Então, essa questão aqui a gente vai começar. Vamos ver eles aqui. O receptor acoplado a canais iônicos regulados por voltagem, vejam aqui, a gente tem vários e vários exemplos. Ao longo da disciplina eu vou até estar falando, isso é bem geral, tá? Não se preocupem, uma parte da disciplina que é importante para você entender o restante da frente. Mas é uma questão que a gente não tem que se preocupar. Eu tenho que entender todos os tipos. Não, entenda o funcionamento básico, tá? Por exemplo, canal iônico de sódio regulado por voltagem. Como é que é isso? A gente tem um canal fechado aqui e aqui a gente tem um canal aberto, tá? Esse canal fechado, como vocês podem ver aqui, ele vai se abrir a partir de um evento chamado despolarização. Despolarizar a célula. O que é despolarizar? É você mudar, né, a questão aí do potencial da membrana, tá? Então, vem um potencial de ação, uma onda despolarizante, e essa onda despolarizante ela modifica a voltagem da membrana. Tá? Como vocês podem ver aqui, a gente tem como se fossem sensores amarelos, que são sensores de voltagem. Então, sempre que há um potencial de ação vindo, a voltagem ela modifica a voltagem dessa membrana e a gente tem, portanto, a abertura de um canal. Tá? Com essa abertura do canal, então, os íons que estão aqui, eles fluem ao longo desse canal iônico. Certo? Então, isso aqui a gente diz que é um receptor ionotrópico, um canal de sódio regulado por voltagem, ou ativado por voltagem. Automaticamente, quando esse canal está aberto aqui, existe uma hora dele se fechar para não ter tanto influxo de sódio. Isso vocês viram na fisiologia, que não é necessário a despolarização ela durar muito. Tá? E aí, como é que acontece? Há um evento chamado de hiperpolarização, certo? E essa hiperpolarização ela gera para a gente um fechamento desses canais iônicos. Você vai dizer, Danilo, não sei a diferença de uma repolarização para uma hiperpolarização. Repolarizar é, no caso, você deixar o meio intra, né, o lado dentro da membrana, mais negativo, tá? Hiperpolarizar é deixar ainda mais negativo. Para quê? Para não haver sucessivas despolarizações, tá? E o potencial de ação ele ter somente uma direção, ele não voltar, tá certo? Por exemplo, um neurônio ele tem que ser do dendrito para o corpo celular para o axônio. Se a célula não hiperpolariza, então o potencial ele pode voltar do axônio para o corpo celular para o dendrito. Isso não pode acontecer, ele tem que ser unidirecional. Tá? Então vamos dizer o seguinte, que a despolarização ela é um evento de natureza excitatória, estimulatória, e que a hiperpolarização juntamente com a repolarização são eventos de natureza inibitória. Tá? Então esse canal iônico regulado por voltagem é isso. O canal ele se abre quando há uma despolarização da membrana, ou seja, uma excitação a partir de um potencial que foi conduzido, certo? Então, isso aí que a gente tem um canal regulado por voltagem. E o regulado por ligante, né? Quem lembrar aqui, lá da parte de contração muscular do sistema nervoso sistema nervoso periférico no eferente somático, que no caso era contração muscular voluntária,
Só é lembrar que a gente tinha a acetilcolina, né, como neurotransmissor, interagindo lá na placa motora ou na junção neuromuscular. Vai ter um assunto só sobre isso, que são os bloqueadores neuromusculares. E aí, quando essa acetilcolina ela interage com esse receptor, como vocês podem ver aqui, está um canal iônico também. Então, a gente tem de um lado a acetilcolina aqui, essa bolinha, e do outro também. Tá? Não está representado aqui, mas eu vou escrever aqui para vocês, vou tentar, certo? Então, sempre que essa acetilcolina ela se liga nesse receptor, ela vai fazer com que esse receptor ele se abra. Tá? E a abertura desse receptor faz com que haja um influxo de sódio para dentro da membrana. Certo? Isso aqui é a estrutura de dentro dele mostrada. Ele é um receptor aqui que tem proteínas como componentes e que gera uma carga negativa dentro do receptor. Pelo fato da carga ser negativa, então, o íon sódio ele é atraído para dentro desse canal. Tá certo? É um receptor que tem um canal no seu interior e essa carga negativa atrai o sódio para dentro da membrana. Tá? Ou seja, a gente tem aí um influxo de sódio. Tá? Isso se chama canal de sódio regulado por ligando ou por ligante. Ou seja, uma substância se ligou e quando ela se ligou, abriu esse canal. Aí você vai dizer, Daniel, se por acaso a substância não ligar, o canal não se abre. Tá? Do mesmo jeito que o canal de sódio regulado por voltagem ou ativado por voltagem, ele só se abre se houver despolarização. Se não houver, ele fica do jeito que está. Certo? Esses são os receptores ionotrópicos. Vejam que não tem muito mistério. Tá? A gente vai abordar, já abordou o primeiro grupo de receptores, que são os receptores ionotrópicos. O nosso segundo grupo, a gente vai ter o receptor chamado guanililciclase e tirosina sinase. O que seria isso? Tá? São os receptores enzimáticos. Então a gente já viu o primeiro grupo, são os ionotrópicos. A gente vai ver o segundo grupo agora, que são os enzimáticos. A gente vai ver o terceiro grupo, que são os acoplados à proteína G, certo? E tem os nucleares e citoplasmáticos. Aí você vai perguntar, e quem são os mais importantes? Os que eu abordar, certo? Os outros não são muito importantes, não. Existe importância, sim, mas são menos que os que a gente vai estar vendo. Então, esses receptores enzimáticos, o que é que eles são? Receptor enzimático é um tipo de receptor que desencadeia a atividade de uma enzima, tá? E, consequentemente, com essa atividade da enzima, a gente tem disparado para dentro da célula mecanismos de transdução. Vamos lá ver. O primeiro receptor a gente chama de tirosina fosfatase. Deixa eu só ver uma coisinha aqui para falar melhor para vocês, tá? Tirosina fosfatase. Geralmente eu boto primeiro tirosina sinase, por isso que me levou uma estranheza aqui. Então aqui a gente tem a membrana, né? O lado de dentro dela está aqui e o lado de fora dela está aqui. Esse receptor enzimático ele tem duas subunidades alfa, tá certo? Ele tem duas subunidades beta que atravessam essa membrana, tá? De um lado e do outro. E nessa subunidade beta, eles têm tirosina ligada aqui, que é um aminoácido ligado na subunidade beta dos dois lados. Então a gente tem 4 subunidades de tirosina. Então vamos lá. Sempre que uma substância ela interage com o receptor, vocês podem ver, por exemplo, um hormônio. Tá? A insulina, por exemplo, ela é ela tem como um receptor enzimático. Tá? Sempre que uma substância ela interage com o receptor, a gente tem desencadeado, né, a ação de uma enzima. O que seria isso? A enzima chamada tirosina fosfatase, tá? Como o nome já diz, fosfatase, ase vem de quebrar e fosfate vem de fosfato. Ela quebra grupamentos fosfato. Sempre que essa enzima, então, ela é ativada a partir de uma ação de uma substância no receptor, então ela gera uma desfosforilação de uma tirosina que está dentro da célula. Você vai dizer, pô, essa tirosina, de onde é que ela veio? Essa tirosina aqui ela é um sinalizador de dentro da célula. É um evento que faz parte da transdução. É um componente da transdução. Tá? E aí ela perde um grupamento fosfato a partir da ação dessa enzima. Aí você vai dizer agora, tirar o fosfato de quê e para quê?
é tirar um fosfato do resíduo de tirosina, como vocês podem ver aqui, que está sinalizando dentro da célula, para justamente desfosforilar alguns alvos farmacológicos. E o que é isso? Fosforilar ou desfosforilar é você ativar enzimas dentro da célula, é você ativar canais iônicos, é você ativar complexos aí de transcrição gênica, tá? Então, isso é uma atividade de uma enzima. Eu não quero que vocês saibam, mas cada um desses, um exemplo de cada, não quero, tá? Eu quero que vocês entendam que existem receptores que ativam enzimas, só, tá? E esse receptor, um deles é a tirosina fosfatase, que desfosforila essa tirosina que sinaliza aí dentro da célula. Existe o receptor chamado serina treonina sinase. E aí, sinase ou quinase, tá? Tanto faz uma ou a outra, é a mesma coisa, chamada de sinase ou chamada de quinase. O que faz aqui? Ó? Vamos lá. Eu tenho a parte beta, alfa, aliás, duas de novo. Ó. Tenho a minha parte beta. E no lugar da tirosina que eu tinha lá para o receptor tirosina fosfatase, eu tenho aqui serina e treonina, que são outros dois aminoácidos, tá? Serina e treonina. Na mesma ligação aqui onde estava a tirosina. E quando esse receptor é serina treonina sinase, uma substância se liga nele, como está acontecendo aqui no hormônio agora, vai haver uma fosforilação dessa serina e dessa treonina. Por isso o nome sinase. O termo sinase ou quinase vem de fosforilação. É uma enzima que fosforila. Isso todo mundo viu na bioquímica. E aí, depois dessa fosforilação, a gente tem sinalizador dentro da célula, que é a tirosina, que pode ser aqui fosforilado também, certo? Deixa eu botar só aqui o efeito. Essa tirosina ela pode ser fosforilada, certo? E aí, nesse caso, desencadear mecanismos de transdução para dentro da célula. Ou seja, de novo, uma ação enzimática, um receptor aí, chamado receptor enzimático. Mais para frente, receptores enzimáticos do tipo tirosina sinase. Tirosina, que é a nossa molécula, nosso aminoácido, e sinase é também uma fosforilação. Vamos lá. Sempre que um hormônio se liga na subunidade alfa, tá? Se ele ativar uma enzima chamada tirosina sinase, as tirosinas que estão aqui contidas na nossa subunidade beta do receptor enzimático, ela vai ser fosforilada e para dentro da célula a gente tem também uma fosforilação dessa tirosina. Passou direto aí, uma formatação foi errada, tá? Essa tirosina ela é fosforilada. Deixa eu voltar aqui para vocês verem como a coisa funciona e não ela por cima do pezinho aí, tá? Então, fosforilou resíduo de tirosina para dentro da célula, desencadeando o mecanismo de transdução. Somente. Tá? O que eu quero que vocês entendam é isso. Esses receptores enzimáticos, eles são receptores que, quando ativados, eles ativam a atividade de uma enzima. Ativam a atividade de uma enzima. Ou melhor, ativam uma enzima. Certo? E o último desses enzimáticos, a gente tem o guanilil ciclase. Ave Maria, né? Veja que esse guanilil ciclase, tá, é uma enzima também, o nome ciclase, ase no final aí. Vai interagir com o alfa, tá, de novo, subunidade. Quando interage, a gente tem o GTP convertido a GMP cíclico. O que esse bicho aqui é? GTP significa guanosina trifosfato, tá? E GMP significa guanosina monofosfato. O que é que acontece? Quando esse GTP ele é convertido a GMP cíclico, a gente tem, então, uma sinalização para dentro da célula, uma transdução. Isso é chamado de segundo mensageiro, tá? E esse GMP cíclico ele age justamente ativando algumas enzimas, como, por exemplo, quinases, enzimas lá para dentro da célula para fosforilar alvos farmacológicos. Vai ficar mais claro para vocês se falar na proteína G, porque eu amplifiquei mais a figura. Mas é basicamente isso, tá? É um receptor que, quando ativado, ativa um complexo enzimático e esse complexo enzimático produz substâncias que vão gerar sinalizações, ou seja, mecanismos de transdução. Essa é a nossa chamada, então, nosso segundo grupo de receptores. Então, só recapitulando.
A gente viu o primeiro grupo, receptores ionotrópicos, mostramos que existem regulados por voltagem, regulados por ligante e regulados por segundo mensageiro. Falei a vocês que o segundo mensageiro eu falo na proteína G, tá? Não agora. Segundo tipo de receptores, receptores enzimáticos. A gente viu 4. Receptores tirosina fosfatase, tirosina sinase, serina treonina sinase e o quarto grupo, guanilil ciclase, tá? Todos eles aí funcionando como ativadores de enzima, certo? Então, esses são os enzimáticos. A gente agora vai ver o terceiro grupo, e esse eu peço a vocês atenção, tá? Não somente por conta da prova, mas por conta dos assuntos mais para frente, que são os receptores chamados receptores acoplados à proteína G, ou associados à proteína G, certo? Então, eu vou fechar essa primeira parte aqui da aula para a gente ir para a segunda parte, para não ficar muito grande o vídeo, certo? Então, vou iniciar depois aí os receptores com proteína G, acoplados à proteína G.